Salve, salve galera! Temos aqui mais um vídeo falando da seleção brasileira que encara hoje à noite a Croácia. Brasil deve ter 6 mudanças em relação ao time que perdeu para a França. Temos na tela a provável escalação da seleção brasileira. Comentem aqui se você concorda com essa escalação ou não. Você pode também dar os palpites aqui nos comentários, aqui neste vídeo. É um vídeo bem completo, com muita informação direto dos Estados Unidos. Tem análise e tem também os palpites do jogo aberto no final do vídeo. Valeu, galera! Deixa o like, se inscreva, hype o vídeo e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do jogo aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã! Parado para a execução desse jogaço entre Brasil e Croácia. Muitas mudanças, diferenças da primeira partida contra a França. Ainda não temos uma confirmação de escalação, apenas uma prévia. Há uma dúvida se ele começa com o Bento para testar mais um goleiro, se o Ederson segue. O Ibanez, sim, deve ser o lateral direito, mais zagueiro, não é? Compondo essa linha defensiva que tem tudo para ser bem forte. Léo Pereira teria mais uma chance ao lado do Marquinhos, que é o jogador titular, ao lado do Gabriel Magalhães. O Douglas Santos, na ausência do Alexandro, segue ainda aqui no lado esquerdo. No meio-campo, Casemiro. E o Danilo ao lado dele. Danilo que entrou bem no jogo contra a França. A mesma coisa o Luiz Henrique, que foi para cima, aproveitando que os adversários também depois ficaram com um jogador a menos. Vinícius Júnior aqui nesse lado esquerdo. E aí o Matheus Cunha, flutuando, um armador. E o João Pedro como um centroavante. Sgarbi e Killing. Não temos uma confirmação de que essa é a escalação exata, mas eu acho legal ele fazer testes, oportunizar chances para jogadores que ainda não estão confirmados para a Copa. É agora ou nunca, não tem jeito. Estava conversando com o Sgarbi aqui enquanto a gente estava vendo o campinho, que o Ancelotti dá algumas dicas das vagas que estão em aberto, né? O Bento no gol. Ele já está convicto que Alisson e Ederson vão, então ele precisa de um terceiro goleiro. Colocar o Bento é um cara que, beleza. O João Pedro na frente também, ele não tem esse 9 ainda, tá dando uma chance para ele no time titular, né, Sgarbi? Exatamente. Ô, Rê, a princípio na escalação, deve ser esse time mesmo, né? Por tudo que estamos vendo aqui. Eu falei ontem, acho legal um teste agora com o Léo Pereira e com o Danilo. São jogadores que no primeiro jogo ali tiveram a oportunidade, Danilo entrando no segundo tempo. O Léo Pereira começou o jogo marcando Mbappé, né? Que aí é o nível ali, o cara pegou a bola, colocou na frente, já era. Só que é interessante, ele segue com esse esquema, o Capela não gosta muito, né? Mas ele segue com esse esquema com 4 jogadores na frente. Eu penso assim, o principal forte do Brasil, o ponto forte do Brasil no caso, é o ataque, onde tem jogadores que jogam em Barcelona, Real Madrid, rendem bem nos clubes, na seleção, precisam render mais no caso. Então ele justamente vai tentar essa formação na Copa do Mundo e é o último teste para ele antes da convocação para ver quais jogadores que vão preencher o ataque, né? E a defesa foi um setor que melhorou com o Ancelotti. O Brasil vinha tomando muitos gols, vinha sendo criticado nas eliminatórias por isso, e com o Ancelotti deu uma estancada. Só que ele teve problemas porque 6 jogadores que provavelmente serão titulares na Copa do Mundo não estavam disponíveis para essa data FIFA, sem enfrentar a França e Croácia. Então a gente vai ter que ir no escuro, vai olhar Panamá, Egito, os últimos amistosos, mas eu acho que é pouco até em qualidade. Vou tocar a bola aqui com o pessoal, já já a gente volta com o Killing e também com o Sgarbi, diretamente ao vivo de Orlando. Marco Aurélio Cunha. Seleção brasileira hoje tem mais um teste de fogo e tem que mostrar que está preparada com o que tem. Verdade, Renata. A seleção brasileira é a 7ª colocada do ranking. A Croácia acho que é a 11ª colocada no ranking, então estão muito perto. É uma revanche, entre aspas, porque nenhum jogo volta atrás, mas é um importante jogo para a gente analisar a seleção pós-derrota contra a França. Eu creio que é um jogo muito igual, mas a defesa do Brasil ainda não é a defesa. Não. Se você olhar, só o Marquinhos ali é um titular, até o goleiro não é. Então fica difícil fazer prognóstico futuro por esse jogo, mas pelo menos o meio-campo e o ataque acho que a gente pode avaliar bem. E eu acho que ele também, ele deixa 4 vagas ainda em aberto na seleção, Chico. E a gente imagina quais sejam as posições mais carentes e a defesa ainda é uma incógnita. Acho que ele não está tão preocupado com os titulares, e sim com quem pode substituir esses jogadores que ele já vai levar como certeza. Ele mantém o esquema e já começa a analisar ali um lateral mais defensivo, né? No caso, a escolha foi o Ibanez. Mesmo que ele tenha garantido o Danilo já na próxima Copa do Mundo, porque eu imagino que pela versatilidade tanto do Danilo quanto do Militão, sejam jogadores, se o Militão se recuperar, né, aproveitáveis ali tanto na defesa quanto na lateral.
E esse é o grande questionamento, né? Não é uma defesa que a gente espera ver na estreia contra o Marrocos. E aí, o que ele está fazendo? Ele está dando oportunidades, está testando. Eu gostaria de ver mais do Bremer. Eu acho que o Bremer foi melhor até ofensivamente do que defensivamente, mas o que ele me mostrou? Ele me mostrou personalidade. É isso. O Bremer foi um cara que assumiu o jogo em algum momento, foi lá, fez o gol, armou jogadas, deu um passe que o Igor Thiago e o Vinícius Júnior perderam o gol de empate no finalzinho do jogo. Ele assumiu o jogo, tal qual o Luiz Henrique na sua função de ataque. A gente vai ver o Vini pela esquerda, o João Pedro, que não tem nenhum gol pela seleção, mas é um cara que desponta no Chelsea, fez um grande Mundial de Clubes. Eu queria ver mais do Endrick, mas eu fiquei preocupado com a entrevista do Ancelotti, dizendo que a estrutura física do Endrick é diferenciada, então eu não sei se ele entende como o Endrick um jogador acima do peso, não sei. Me deu uma impressão... Ou frágil. Não, frágil ele não é. Ele é forte, ele tem estrela, ele é um cara que vai pra cima, ele tá em grande fase. O Ancelotti conhece ele. Eu queria ver mais do Endrick na seleção também. E gostei da entrada do Danilo. Acho que o Danilo, embora tenha errado alguns passes, foi um cara que assumiu mais também, quando a gente fala em postura, do que o Andrei. Foi um cara que foi pra cima no segundo tempo, a França recuada, ele tentou alguns passes, errou, mas ele assumiu o jogo. E personalidade ele tem. Eu gostei da escalação dele junto com o Casemiro. Então personalidade na seleção é mais importante do que a bola jogada nos clubes, você não acha? Não, eu tô analisando o jogo contra a França. Eu tô analisando pontualmente o jogo contra a França num contexto completamente diferente, em que tínhamos um jogador a mais, com testes sendo feitos numa seleção bagunçada, em que alguns jogadores assumiram mais a responsabilidade. Que é o mais importante. E mesmo com uma seleção não titular, reserva, que a gente sabe que era uma seleção reserva, o Brasil criou inúmeras oportunidades de poder fazer gols e desperdiçou. Porque a França estava recuada, com um jogador a menos. No início do jogo estava com a menos, Rafinha, a hora que recebeu a bola do Casemiro, estava com a menos? Não, estava igual. O Brasil teve a chance de sair ganhando o jogo de 1-0. Naquela bola do Casemiro pro Rafinha. Ô, louco. O cara saiu na frente do goleiro. Não foi Martinelli teve uma chance, ele que chutou errado. É. Qualquer outro jogador dominaria. A gente está vendo jogadores da seleção brasileira, experientes, chamados como grandes jogadores, caso até do Vini e do Rafinha, perder gols que jogadores de seleção brasileira que nós estamos habituados a ver não perdem. Essa é a grande diferença. O gol que o Vini Júnior, mesmo se a França estava com 10 em campo, Chico, é um problema dele, o cara que utilizou de violência e foi expulso, faz parte do jogo. O Brasil estava com o time reserva. Mas eu acho que é um problema, Ulisses, você tá com um jogador a mais e tomar o segundo gol. Porque o Brasil, com um jogador a mais, tomou um 2-0 num contra-ataque extremamente bem executado e que a defesa não combateu. Isso me preocupa, assim. Reserva ou não, isso é futebol. Futebol, quando você tem uma vantagem, um homem a mais, ainda mais uma seleção que tem que ser forte, tem que aproveitar. É questionável esse tipo de coisa. Por quê? Eu já vi muitas vezes clubes com um a menos no futebol ganhar jogo e ganhar título. É que não vai acontecer. O Botafogo ganhou do Galo uma final de Libertadores com um a menos desde os minutos. Mas, gente, quando você tem um time forte do outro lado e você precisa provar, porque ali é teste para quê? É teste para quem vai para a Copa também, não é só teste para mostrar para o torcedor. Sim. E eu acho que o Brasil, em momentos muito cirúrgicos do jogo contra a França, ele foi mal. Alguns jogadores mostraram que não tem condição de vestir a camisa da seleção brasileira e isso o Ancelotti vai ter que resolver. O Léo Pereira, para mim, foi muito mal contra a França e está tendo uma outra chance, talvez por isso, para não ser avaliado apenas por uma partida. Mas é um jogador que a gente gosta. Cara, todo mundo foi muito mal contra a França, né? Então teria que trocar o time todo, né? Não só o Léo Pereira, né? Só 2 jogadores que foram bem. Que foi o Luiz Henrique e foi o Bremer. Só. Posta aqui no Flamengo e que não foi bem naquele Mas jogo. dentro de qualquer time de futebol, que você pega uma bola, perde com a sua defesa saindo, você erra no meio de campo, a tendência a tomar gol é gigante. É gigante. O Casemiro cometeu um erro básico, elementar. Léo Pereira, Andrei, Casemiro, aí a bola é roubada, chega no Dembélé, que essa bola vai pro Mbappé. Vai pro Mbappé, que entra de facão no meio da zaga. E que são entrosados. Eu sei que a França é outro patamar, mas é o seguinte, gente, o Brasil tá indo pra Copa pra participar ou pra ganhar? Pra ganhar a Copa. O que a gente quer do Brasil? Não, falando sério, o que você espera do Brasil? Mas o time titular do Brasil, eu acho que se o Brasil chegar nas oitavas, joga as mãos pro céu e agradece porque esquece. E outra coisa, eu tô Mas gostando você acha que isso condiz com o que a gente espera de uma história da seleção brasileira? A história... Se contentarem chegar nas oitavas? História é uma coisa. Olha o Santos. O Santos é uma das maiores histórias do futebol mundial. Hoje, qual que é a realidade? Luta contra rebaixamento. Dívidas quase que bilionárias e não consegue minimamente se estruturar. Mas eu tô gostando. Mesmo com o Neymar? Mesmo com o Neymar. Podia até voltar o Pelé no atual momento que, infelizmente, o Santos se encontra, mas eu tô gostando de estar aqui. Meu Deus. Eu tô gostando de estar quietinho aqui hoje e não debater. Sabe por quê? Porque eu tô vendo como os meus amiguinhos, eles estão murchos. Eles estão xoxos hoje. Eles não estão confiantes, porque eu já tô aqui há anos tentando colocar mentalidade na cabeça deles que, infelizmente, a
nossa realidade é não passar vergonha na seleção brasileira na Copa do Mundo. Essa é a grande realidade e vou até além. Ontem eu achei que o Ancelotti estava de fanfarronice na entrevista coletiva. Porque, para mim, ontem foi uma contradição. Acompanhei a entrevista coletiva de cabo a rabo. Como é que pode um treinador falar que estamos indo para a 23ª edição de Copa do Mundo? Na história das Copas, já que estamos falando de histórias aqui, só 2 vezes a melhor defesa conquistou uma Copa do Mundo. Aí o Ancelotti vai e fala o seguinte: para você ser campeão, você tem que tomar menos gols do que fazer mais gols. Esse é o primeiro ponto, equívoco. E segundo, é uma incoerência gigantesca. Porque se ele tem que reforçar sua defesa e não pode tomar gols, que entendimento ele tem na cabeça de jogar com 4 atacantes mais uma vez, sendo que fomos engolidos no meio campo pela França? Então estou aqui para detectar a incoerência do Ancelotti e para observar de camarote a murcheza dos meus amigos aqui que entenderam finalmente que o Brasil, se não passar vergonha na Copa, já é um troféu nosso. A murcheza é a sua opinião, que é horrível, é péssima. É por quê? Porque o time estava com o time reserva, a seleção. Time reserva, a França estava com o quê? Time titular também? Titular. Não, senhor. Não, senhor. Estava cheio de desfalques a França. É fake news. Só um detalhe sobre o meio-campo. O segundo melhor jogador da era Ancelotti, na minha opinião, se chama Bruno Guimarães. Primeiro é o Estevão. O Bruno Guimarães é um cara que ele preenche o setor como se ele fosse 5 no meio-campo. E não tendo ele, ninguém consegue fazer o que ele faz. Porque ele marca, ele arma a seleção. Eu acho que o Danilo pode chegar perto. Pode ser, talvez. Porque a ausência do Bruno Guimarães ocasiona isso. Porque aí fica o Casemiro sozinho, que já não tem mais a vitalidade de antes, e o Andrei foi muito mal, o Danilo entrou no segundo tempo, no outro cenário. Então, a ausência do Bruno é o problema para mim. E uma coisa, quando a gente pensa em Bruno Guimarães e Danilo, eles têm uma ótima saída de bola, marcam bem e chegam na área quando é possível. Isso. Arriscam também. Tanto que o Danilo é um dos artilheiros, assim, ele tá com muitos gols já no começo do Brasileirão e o Botafogo mal. Por isso que é bom, de repente, o Ancelotti rever o esquema tático. Isso é matou. De repente, quem seria o outro jogador de meio campo? Não. Então pode jogar esses 3. Ô, Edu. Pode. Ele poderia rever caso o Neymar estivesse no auge. Então. Edu, é muito simples escalar a seleção brasileira hoje. É o sonho, mas se eu sentar na área técnica da seleção brasileira, eu montar a seleção, a minha seleção é melhor que a do Ancelotti hoje. Aí nós estamos loucos. A minha seleção é melhor que a do Ancelotti. E vou falar como a minha seleção joga. Aí nós ficamos loucos. Já que a gente não tem lateral direito e não tem lateral esquerdo, Douglas Santos, Ibañez, Militão, tudo improvisado. Alexandro também não dá. Coloca 3 zagueiros, filho. 3 zagueirinhos aqui, ó. Você põe o Bremer, que é um deu monstro. certo no Você São põe o Paulo, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Você preenche o meio campo e joga pelas pontas pra conseguir a liberdade. Com você. Tem que colocar 3 zagueiros. Não tem lateral. Você quer jogar com lateral, não tem lateral. Se você não tem lateral pra fazer essa função de chegar ao ataque, como que você... Concorda? A melhor coisa... Ele tá botando zagueiro na Entenda lateral. bem. Você quer botar Entenda quem bem. já? Aí como que eu vou ver? Como que eu vou ver um Douglas Santos apoiando? Não, senhor. Não, senhor. Você é lateral, Cicinho, de posição. Você não precisa necessariamente colocar um lateral. Você joga com um ponto aberto. Você joga com 3 zagueiros, coloca 3 caras no meio campo e abre as áreas aqui, velho. E aí, no futebol brasileiro aqui, o Crespo fez com o Ferreirinha isso daí. Eu tô falando em proporção de clube. Comparar o Crespo com o Ancelotti e o Ferreirinha com o Vinícius Júnior. O Ancelotti, ele tá analisando a seleção brasileira. Quais são os melhores jogadores que a seleção brasileira tem no momento? O Rafinha, Vinícius Júnior, o ataque. O que ele está fazendo? Colocando uma defesa para proteger o seu gol e dando liberdade para que o Brasil sempre teve de melhor, que foi o quê? O sistema ofensivo. Capelani, isso aqui é o lateral direito do Grêmio, o Pavon, que tomou um baile do Vasco no Brasileirão. Porque é um ponto, ele não é lateral. Pô. É improvisado. Mas quando o Abel Ferreira fez isso com o Alan no Palmeiras, todo mundo achou que era uma insanidade e deu certo, depois aplaudimos. Por que não colocar, por exemplo, marca, né? um Ryan? Por que não colocar o Luiz Henrique jogando para Se ele joga com 3 zagueiros, é muito mais fácil ele convocar quem? O Paulo Henrique do Vasco. Não, pelo amor de Deus. Mas foi o melhor lateral que se apresentou na era não dá. Ancelotti. Mas olha só, o próprio Wesley, que foi cortado, está sendo o lateral esquerdo no futebol italiano, jogando assim na Roma. Então, eu acho que quando vocês falaram assim, mas ele pode levar o Militão, é zagueiro de origem, joga na lateral. Não é quando a gente fala no Danilo, ele pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro, de primeiro volante, se precisasse. Na esquerda, o Alexandre na Juventus fazia isso direto, de jogar de terceiro zagueiro. Mas ele não precisa então, que os assim, não, mas eu acho que ele pode... de Dessa posição, eu acho que o Wesley vai também para a Copa, que o Chico até não falou sobre isso, porque ele pode se aproveitar nos 2 lados e porque ele tem características diferentes desses outros. O Coringa vai. O Fabinho, Coringas, né? Por que o Fabinho foi chamado? Porque o Fabinho tá jogando na Arábia. O cara faz volante, lateral, zagueiro... Eu queria ver o Fabinho jogando contra a Croácia. Tudo, e eu quero ver Everton Guimarães opinando. Everton, você tá acompanhando o raciocínio todo aqui do programa? Vai concordar comigo.
É impossível, Renato. O Ulisses deve ter levado o Chico para almoçar. E aí o Chico, tendo almoçado com o Ulisses, ele volta falando mais do que o Ulisses. E não deixa para ninguém. A gente precisa parar com a soberba, né? A gente precisa reduzir nossa soberba, entender que o futebol mudou no mundo inteiro. A Itália ficou duas Copas sem aparecer por lá. E ainda não está garantida, né? Hoje vai definir a chegada da Itália na Copa e tal. Nós não temos a melhor seleção, nós temos alguns jogadores que são referências em clubes, mas que na seleção não têm rendido. E aí eu estou me referindo ao Rafinha, me referindo ao Vini Júnior. Temos o Marquinhos, que é um zagueiro que é uma referência, o Bruno Guimarães é uma referência. Não estiveram em campo contra a França. Nós temos problemas nas laterais. O nosso lateral da direita está machucado, que na verdade nem é um lateral de origem, mas que joga por ali, que é o Militão. Nossa dupla de zaga não estava ausente, embora o Bremer tenha feito um grande jogo. Nós temos um problema grave na lateral esquerda, porque nós ainda não temos a definição, né? O nosso principal volante, nosso cara, que é o nosso leão de chácara ali para ficar na frente da defesa, hoje é um cara mais lento, e a gente viu isso contra a França. Né? Sem o Bruno Guimarães por ali, tudo fica mais difícil. E o nosso quarteto não funcionou, principalmente as grandes referências. Então, juntando tudo isso, eu não posso olhar para o Ancelotti e dizer que o Ancelotti não rendeu, que nós não temos um grande treinador, que é muita badalação por nada, etc. e tal. 9 jogos contra, por exemplo, 14 anos do Deschamps na seleção da França. Né? A nossa geração mudou e as nossas grandes referências, a última grande referência está aí e a gente esperando para ver se vai ou não para a Copa, que é o Neymar. Porque eu não consigo apostar um centavo que não vai, nem um centavo que vai. Porque ainda existem dúvidas sobre isso. Né? Então, temos problemas sérios, mas a soberba a gente não abandona de achar que a gente ainda é melhor do mundo. Muito bem, chegou aquele momento mais esperado do programa, os palpites. Palpite daí, galera, que eu palpito daqui. A seleção brasileira vai vencer a Croácia hoje por 2-1. E você, cara, vamos ver quem acerta? 2-1, vai começar aqui agora os palpites do jogo aberto da Band. Simbora, vamos lá. Para o que nos interessa mais ainda. Eita! Brasil e Croácia. Vai, Brasil! E é o seguinte... Capelanes, Oi. você vai iniciar essa sessão de palpites. Vamos lá, então. Hoje eu tô confiante na nossa seleção brasileira. Brasil 1, Croácia 2. Essa risada aí, ó. Ronaldão. Essa risada não é pra usar contra o Brasil, não. Pode tirar essa risada. Não. 1-0 pro Brasil, gol do... Nossa. Neymar. Que otimismo. Não, 1-0, gol do Luiz Henrique. Boa. Ulisses Costa. O Everton já palpitou 2-1 para o Brasil. 3-1 pro Brasil. Ok. Marco Aurélio Cunha. 2-0 pro Brasil, um gol de cabeça do Casemiro. Olha! Boa. Cícero João. Que nome composto perfeito. Que isso. Brasil não vai tomar gol. 3-0 Brasil. Nossa, olha! Olha! De sacanagem. O Cicinho é do elástico. É. E aí, Edu Dracena? Renata, eu vou com o doutor. 2-0 seleção brasileira. É pra Jamaica também? Não, Jamaica. Killing, antes do Chico, Killing e Sgarbi. Palpites diretamente de Orlando para Brasil e Croácia. Os jogadores do Brasil, eles parecem empados depois das críticas, né, contra a França. Eles vão entrar mordendo, eu acho que dá Brasil 2-0. Você sabe que o maior pé quente do Brasil tá aqui. Então a seleção brasileira ganha por 2-1. Olha, foi com o mesmo palpite do Everton. Chico Garcia. Essa frase do Sgarbi me assustou. Vou torcer por uma vitória brasileira, mas meu palpite é 2-2. E o meu palpite hoje, eu espero que esteja errada. Porque França, eu falei aqui 3-1, deu 2-1, né? E a França teve um expulso. Eu vou de 1-1. Bom, também um empate, né? Nossa. Então, com 8 substituições para cada lado, pode acontecer de tudo. Mas não entendi isso aqui. O Brasil não era todo favorito pros caras 2-1, 1-1. Eu vou até jogar no chão sem ninguém. Deixa eu falar. Você é tão favorito assim. Você é o maior anti-brasileiro do mundo. Não, rapaz, eu sou realista. Você tá mascarado, falsíssimo. Você é favorito e tal. E amanhã o Brasil ganha. Ele vem aqui, sabe o que ele fala? Mas ganha de quem também? Você apostou 2-1 pra Croácia? É a bancada da fachecada. Você apostou 2-1? Você quer mudar o palpite? Quero! 3-0 pra Croácia! E quero ver a cara deles amanhã! Eu queria saber quem vai fazer o gol do... Cara, é muito anti, velho. Nossa, o cara torce contra.
Galera, o torcedor brasileiro, ele não está confiante na seleção brasileira, né? Isso é óbvio, né, cara? Depois da apresentação contra a França, com um jogador a mais, não conseguiu fazer nada, cara. Olha, a sorte é que a França teve um jogador expulso. Mas para hoje, galera, eu estou um pouquinho confiante, cara. 2-1 para o Brasil, tá? Porque a França é muito superior à Croácia, né? E a seleção brasileira hoje vai entrar com a faca nos dentes, vai para cima da Croácia. Valeu, tamo juntos. Deixa o like, compartilha o vídeo, dá aquela hypada, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto, galera. Fui!